Bem-vindos a mais um ATR Príncipe. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre brocas. Vem comigo, Denis. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre brocas de aço, broca escalonada, broca chata para dobradiça, brocas de vidia, encaixe SDS e o encaixe tradicional, e um pouco sobre a broca mourão e brocas de madeira. Quando a gente pega aqui brocas de aço, ela tem uma composição na liga dela de aço rápido, né? Vai um pouco de cromo vanádio, entre outras composições, tá? Não sou muito especialista para falar do assunto, mas o que eu quero trazer o contexto para vocês? A broca de aço, ela não precisa, apesar do nome ser broca de aço rápido, necessariamente trabalhar na alta rotação, tá bom, gente? O recomendado é baixa a média rotação. Quando a gente submete o aço, qualquer tipo de aço ou ferro, a alta rotação, a gente acaba fazendo um aquecimento nele e o aço ou ferro aquecido, todos sabem que ele fica mais mole. Então, se ela submeter-se a uma temperatura muito alta, ela vai cegar mais rápido. Então, quando vocês forem utilizar uma broca de aço, baixa rotação, não precisa de uma rotação muito rápida, tá? Quando a gente fala de broca escalonada, ela já tem algumas dimensões. No caso dessa, ela é de 4 a 32 milímetros. Ela vai pulando ali de 2 em 2 a numeração dela. Quando a gente vai fazer um furo numa chapa, se você pegar uma chapa grossa e uma broca, nesse caso aqui, a minha é de 8 milímetros. Pegar uma broca de 8, você pode cegar ela muito rápido, né? Ou se a chapa for grossa, você cega ela e nem consegue furar. Então é interessante você escalonar esse furo, tá? Começa com uma broca mais fina, umas 2 numerações abaixo, ou no máximo umas 3 numerações abaixo, e vai escalonando até você conseguir chegar a 10, 12 milímetros ou até mais, dependendo da situação aí, tá bom, gente? Falando aqui um pouquinho da nossa broca chata e a broca chata para dobradiça. Mostra aqui, Denis, de perto, a broca chata tradicional tem a ponta grande, a para dobradiça tem a ponta recuada. Qual que é a finalidade dessa ponta? Ser o guia do centro do furo, tá? A broca chata para dobradiça, a ponta dela é recuada, porque se a gente pegar um MDF, um compensado ou algum outro tipo de aglomerado que a gente for fazer uma porta, ele pode ter ali sua variação entre 12, 15, 20 milímetros ou até mais. Quando a gente pega uma broca chata tradicional, a ponta dela é muito longa, então ela pode varar o móvel, tá? Então para isso é utilizada a broca chata para dobradiças, que é para poder fazer ali a parte onde vai o caneco da dobradiça. Temos ela disponíveis, se eu não me engano, em 16 e 26 milímetros. Falando um pouco agora sobre a broca vidia, tá? Temos aí SDS, temos a longa e temos as curtas tradicionais. A broca vidia, ela já depende aí de uma vibração para poder quebrar a parede. Funçãozinha lá, básica da sua furadeira, coloca no martelinho, que é para ele poder não só trabalhar com a rotação, mas sim com a vibração, que é a função martelete aí da sua furadeira, tá bom? Seguindo a mesma recomendação, se você pega uma parede muito dura, a broca 10 ou 12, você pode desgastar ela muito rápido. Então, de preferência, começa com uma broquinha 5 ou 6 e depois você abre esse furo. Ele até ajuda também no acabamento, quando você pega uma broca muito grande, muito grossa aqui a bitola, e coloca ela na vibração, ela escalona um pouquinho ali, deixando um acabamento meio feio na parede, tá? Quando você começa com uma menor, ela tem um desempenho melhor, tá bom? Quando for utilizar a broca longa, recomenda-se sempre fazer o furo com uma broca pequena antes, para depois que você fizer o furo, a broca longa já vai ter entrado um pouco, para evitar que com a força ela entorte, tá bom? E aí acaba danificando aí a sua broca, beleza? Falando aqui um pouquinho sobre a mourão e a madeira, é basicamente a mesma coisa, tá? Mudando apenas o tamanho. Quando a gente fala de uma broca de madeira, ela já é um material em aço carbono, é um material menos resistente do que o aço rápido, tá? Então, assim, superaqueceu, ela cega muito rápido, tá? Um dos grandes problemas que temos com a broca mourão, a pessoa vai fazer o furo em uma viga, até porque você está com uma broca longa, então a tendência é que o furo seja em uma madeira grossa. Quando você começa a furar, ela não tem mais respiro. Então aqui enche a cava de madeira, não tem mais respiro, cria um aquecimento e como nós falamos anteriormente, o ferro estando aquecido, ele cega muito rápido, tá?
Então qual que é o recomendado? Vai furar uma madeira um pouco mais grossa, seja com a broca longa ou até mesmo com uma broca curta, fura, tira a broca para sair o cavaco, dando respiro. Fura mais, vai tirando a broca sempre para estar tirando esse cavaco de madeira, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestões para os próximos vídeos, ficamos aí à disposição. Igual eu falei, não somos peritos, não temos tanta técnica, mas um pouco do conhecimento a gente procura sempre estar compartilhando com vocês. É isso aí, Denis. Show, bora! Uou!